seja muito bem-vinda a esse canal. Aqui nós falamos sobre sabedoria para mulheres e hoje nós vamos falar sobre o perigo de um conselho mal dado. Nós conhecemos a história de Amã, um personagem do livro de Esther, que tramou contra o povo judeu, mas no final seus planos foram frustrados. Porém, existe uma personagem muito importante nessa história, alguém que teve participação direta no que aconteceu com Amã. E essa personagem se chama Zeres e ela é esposa de Amã. Primeiro eu vou ler aqui o trecho que fala sobre ela, embora todo o livro de Esther conte toda essa história, mas nós vamos falar sobre o conselho de Zeres. É sobre isso que nós vamos falar hoje, como que isso influenciou a vida do marido dela. Nós temos lá em Esther, no capítulo 5, dos versículos 9 a 14, nós temos essa história. Diz assim: Então saiu Amã naquele dia, alegre, de bom ânimo. Porém, vendo Mardoqueu à porta do rei, e que ele não se levantara nem se movera diante dele, então Amã encheu-se de furor contra Mardoqueu. Amã, porém, se refreou e foi para sua casa. E lá ele encontrou seus amigos e Zeres, sua mulher. Contou-lhes Amã a glória de suas riquezas, a multidão de seus filhos e tudo que o rei o tinha engrandecido, e como o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã: Tampouco a rainha Esther ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto eu vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Então lhe disseram Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: Faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã dize ao rei que nela seja enforcado Mardoqueu. E então entra alegre com o rei ao banquete. E este conselho bem pareceu a Amã, que mandou fazer essa forca. Esse é o trecho que está lá em Esther, no capítulo 5, de 9 a 14. Aqui, Amã tinha acabado de sair da presença do rei e Esther havia convidado ele para um banquete. E ele chega em casa feliz com todas as conquistas. Ele fala dos filhos dele, da riqueza. Aqui tem vários versículos falando sobre as coisas pelas quais ele estava feliz. Depois de falar de todas essas coisas, ele ressalta que ele vai para um banquete no dia seguinte na casa de Esther. Só que Amã diz algo. Ele diz: olha, mas nada disso me satisfaz, enquanto eu vir Mardoqueu. O Amã, toda a Pérsia, o país que ele estava naquele momento, toda a Pérsia se curvava diante de Amã. Ele era o segundo após o rei Assuero. Porém, ele não via nada disso. Ele só via que Mardoqueu não se curvava diante dele. Quando uma pessoa tem essa síndrome de só olhar para a ausência, de só olhar para aquilo que não acontece, ela acaba se tornando obcecada, acaba se tornando uma pessoa que trama coisas, que quer se vingar, que quer cumprir os seus próprios interesses. E foi exatamente isso que aconteceu com Amã. Ele então fala de tudo isso que está acontecendo com a sua esposa e com os amigos dele. O que acontece? Nesse momento, eles dão um conselho para Amã. Zeres, a mulher dele, e os amigos dizem: olha, construa uma forca e amanhã no banquete peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado nessa forca. E esse conselho pareceu bem para ele, ele atende o conselho e ele faz essa forca. Porém, o que acontece? Naquela mesma noite, o rei Assuero não consegue dormir e ele tem uns registros, ele abre uns registros que consta lá que Mardoqueu havia feito um bem a ele e ele não havia sido recompensado. E nesse momento ele resolve recompensá-lo e no dia seguinte ele pergunta para Amã como ele deveria recompensar alguém. Ele não diz que era Mardoqueu. Porém, essa pessoa era Mardoqueu. E Amã dá um conselho para o rei, e o rei faz exatamente aquilo com Mardoqueu, honra Mardoqueu diante de toda a cidade. Isso enfurece ainda mais Amã. Nesse momento, novamente a Bíblia fala da mulher dele e dos amigos. Zeres se arrepende do conselho que ela dá para Amã, e a mulher dele fala: olha, já que Mardoqueu está nessa posição, sugere que nada de ruim será feito a Mardoqueu, já que o rei estava honrando ele. Porém, a fúria de Amã continua. E o que acontece? Nós percebemos nessa história que a mulher dele tinha uma influência direta sobre a vida dele. Ele escuta o conselho dela e logo ele atende. E ele constrói essa forca. E o que nós vemos mais na frente na história? Depois que Mardoqueu é honrado, depois que a esposa dele e os amigos dele falam novamente que provavelmente Mardoqueu não seria enforcado, já que ele desfrutava agora da graça do rei, Amã entra no banquete com Esther, com o rei, é descoberta a trama dele, e então alguém diz: olha, tem uma forca ali fora. Alguém fala: tem uma forca ali atrás do palácio. E o rei diz que ele seja enforcado lá. Então o que acontece com Amã? Amã é enforcado na forca que ele mesmo construiu para Mardoqueu, depois de atender ao conselho da sua esposa.
e dos seus amigos. Nós lembramos de Provérbios. Provérbios 26, 27 diz que quem constrói uma cova, nela cairá. É exatamente isso que acontece com Amã. Ele construiu uma forca e ele é enforcado nela. Mas perceba que isso foi um conselho que ele recebeu. Primeiramente, da sua esposa. E o que é o detalhe que a gente vê na vida de Amã, que a gente vê especialmente na vida da Zeres, esposa dele? Nós mulheres temos um poder de influenciar os nossos maridos. E muitas vezes, ou algumas situações, o homem chega e ele está indignado com a situação, ele pode estar frustrado por algo que aconteceu no trabalho dele, ele pode estar chateado por causa do trânsito, ele pode estar chateado com alguma coisa, isso pode acontecer. Mas como que a mulher se comporta diante disso? Quando o homem dela chega com alguma situação que está angustiando ele. Como que a mulher se comporta? Aqui nós vemos que Zeres deu um conselho para o marido dela. Aqui nós vemos que Zeres deu um conselho ao marido dela que gerou a própria morte dele. Tem pessoas que colocam mais fogo, colocam mais lenha na fogueira, né? Como a gente diz aqui. Tem pessoas que aumentam a fúria, aumentam o problema, aumentam a proporção da situação. Ao contrário do que nós vimos há uns vídeos atrás sobre Abigail. Se você não viu, vou deixar o vídeo aqui linkado. Abigail, quando a família dela quase foi destruída, ela foi uma mulher apaziguadora. Ela chegou para Davi e ela trouxe paz para a casa dela, para ela, para toda a família dela. Aqui Zeres faz exatamente o contrário. Quando Amã chega falando de tantas coisas boas, nós vimos aqui na leitura quantas coisas boas que ele falou primeiro. Ele tinha muitos motivos para estar alegre, mas ele focou na ausência. Ele focou que Mardoqueu não se curvava diante dele. E Zeres também focou nisso. Zeres focou na mesma coisa que Amã. Ela poderia, nesse momento, ter falado com ele: não se preocupe com Mardoqueu. Olha, Amã, quanta riqueza. Você é o segundo após o rei. Olha os nossos filhos. Olha tudo que você tem, Amã. Você está até convidado para um banquete. Ela poderia ter tirado ele daquele lugar de egoísmo, daquele lugar de vingança, de ódio. Mas ela aumentou isso. E ela ainda deu um conselho para ele do que fazer nesse contexto, de como se vingar. Zeres poderia ter mostrado a ele tudo de bom que ele mesmo falou. Há situações que talvez o seu marido chegue chateado com um amigo dele. Você é aquela que diz: eu já percebi isso no seu amigo mesmo. É, aquele amigo seu, nossa, ele realmente não é confiável. Você é essa mulher? Ou você é aquela que mostra, que dá uma palavra apaziguadora? Você é aquela que traz paz ao seu lar. Você é aquela que diz: nossa, amor, mas eu já vi o seu amigo tantas vezes te estender a mão, eu já vi o seu amigo agir de tal forma. Nossa, amor, talvez hoje ele não teve um dia bom, porque ele é o seu amigo, ele é fiel a você. Qual mulher você é? Você é aquela que quando seu marido fala alguma coisa, pode ser até da igreja, falar alguma coisa do pastor, de algum líder, você é aquela que mostra o lado bom? Você é aquela que apazigua? Você é aquela que mostra: não, meu amor, mas olha isso, olha essa outra coisa, olha aquele dia como ele te tratou, olha aquele dia como ele te tratou com honra. Hoje pode ter acontecido algo que a gente não sabe, não é mesmo? Você é essa mulher? Aquela mulher que quando o homem no trânsito está nervoso, está com a cabeça quente ali com alguma coisa, você é aquela que vai lá e aperta a mão na buzina e fica mais irritada ainda do que ele? Ou você é aquela que faz um afago no cabelo dele, que faz um cafuné ali para ele ficar mais tranquilo? Qual é a sua atitude diante de alguém que talvez está entregue a sentimentos não muito bons? Isso vai acontecer na nossa vida, mas como é bom ter alguém, como é bom ter uma pessoa que te livra de você mesmo. Como é bom ter uma pessoa que te tira desse lugar de inveja, de vingança, desse lugar de sentimentos perversos e te mostra que, olha, existem muito mais coisas para serem celebradas. Ter uma mulher que percebe, que traz uma percepção leve, que traz uma percepção boa da vida, é um presente para o homem. E uma mulher que usa palavras sábias livra o homem do seu próprio engano, livra o homem de si mesmo. Isso é uma das ferramentas do casamento. Lá no livro de Eclesiastes diz que é melhor serem dois do que um, porque se um cai, o outro levanta. Mas o que aconteceu aqui na história de Amã? Ele estava caído, ela ajudou ele a acabar de cair. Ela não levantou ele. E nós vemos aqui como que um conselho, uma simples palavra, às vezes a pessoa pode pensar: eu só estou falando isso aqui. Como que um conselho pode gerar consequências terríveis na vida de alguém? Como que um conselho pode ser uma catástrofe na vida de uma pessoa? E foi exatamente isso que aconteceu na vida de Amã e dessa personagem que poucos conhecem, que é Zeres, a sua esposa, que teve uma influência direta sobre ele. Amã era um homem mau, era um homem perverso.
Porém, esse conselho não é por acaso que ele morreu exatamente na forca que ele construiu, que foi uma ideia da sua esposa e de seus amigos. Isso aqui mostra para nós. A Bíblia diz que na multidão de conselhos, onde há bons conselhos, há sabedoria. Mas aqui também nós percebemos que um conselho ruim, uma palavra, a Bíblia fala que a língua pode ser um mal terrível, como que um pequeno membro pode inflamar todo o corpo. Aqui a gente vê que o bom conselho, o conselho de uma mulher sábia, um conselho de alguém que tem sabedoria é um tesouro. Porém, uma mulher que não pensa no que ela diz, que fala palavras que às vezes vão até alimentar a fúria de um homem, essa mulher pode causar morte e destruição. E é isso que nós vemos na vida de Amã e, sobretudo, que nós vemos no conselho de Zeres. Aqui nós vemos que uma mulher que livra o marido dos ímpetos dele é uma mulher sábia. E é uma mulher que os conselhos dela trazem sabedoria. Que a história de Zeres te ensine, que a história de Zeres te mostre, sempre que o seu marido chegar com uma demanda, com um sentimento ruim, seja apaziguadora. A Bíblia diz, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados aqueles que são pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Uma pessoa que traz paz, uma pessoa que pacifica, ela é do Senhor. Ela é uma pessoa que entendeu o reino. Que você seja essa mulher, com o seu marido, nos seus relacionamentos. Que você traga paz, não morte. Que você seja como Abigail, que nós vimos há um tempo atrás. Que, de joelhos e com palavras sábias, ela acabou com uma guerra. Que você seja essa mulher. Você já conhecia a história de Zeres? Você já tinha ouvido falar dessa história? Te peço que você curta, compartilhe esse vídeo com as mulheres que você conhece, para que elas também aprendam com esse exemplo que foi deixado na Bíblia para nós. Até a próxima!